Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, muita paz, muita saúde física para você, saúde mental, emocional e, é claro, a saúde espiritual e também a saúde financeira. Que Deus te abençoe poderosamente. Está muito forte o agir de Deus essa semana. O agir de Deus está tremendo, tem muita gente sendo impactada pelo poder de Deus. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. E estamos falando essa semana de algumas batalhas, ou seja, vencendo as batalhas da vida e dando aqui informações, orientações para você ter uma vida abençoada e vencer os desafios da vida. E hoje nós queremos falar um pouquinho dentro dessa perspectiva de batalha, de superar os problemas da vida, vencer os gigantes da vida, né? Uma frase interessante. Tenha discernimento espiritual. Isso é muito importante. Agora, o que significa, né, essa palavra discernimento, ou seja, discernir? No dicionário da língua portuguesa, discernir significa perceber claramente algo ou diferenças, distinguir, diferenciar, discriminar. Pode-se dizer que é sinal de bom senso. Então, aquele que tem discernimento pode posicionar-se de forma mais segura, com sabedoria. É essencial no processo de tomar decisões para o crescimento. Quem deseja aprender a discernir nunca deve precipitar-se nas ideias que formam as coisas. Ao contrário, deve procurar examiná-las de todos os ângulos possíveis até chegar à conclusão. Deve-se refletir mais e falar menos, procurar compreender, aguardar compreensão. É interessante esse ensinamento aqui, que vamos falar sobre o discernimento espiritual. O grande sinal do progresso para o homem, no que se refere ao discernimento, é a honesta identificação de seus próprios problemas. Além do ato de conhecer distintamente, medir ou avaliar, deve-se considerar que existe um parâmetro para se fazer a avaliação. Cada área do discernimento exige, antes de tudo, conhecimento para julgamento. Preste atenção, porque isso vai te ajudar a vencer esse problema que você está passando, ou esse gigante, né, que está se levantando. Olha que interessante. O ato de discernir as coisas é muito particular. Varia de pessoa para pessoa. Discernir entre o bem e o mal, ou entre o que é bom e o que é ruim, em alguns casos é muito pessoal. O que é bom para uma pessoa pode não ser para outra pessoa, mas todos precisam ter a sensibilidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas precisam de discernimento para qualquer tarefa que forem desenvolver, seja no aspecto profissional, sentimental ou espiritual. O discernimento é o primeiro passo para o sucesso de uma pessoa. Você está entendendo? É muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos orar e vamos crer que Deus vai iluminar você, vai iluminar a todos nós, em nome de Jesus. Agora, o que é discernimento espiritual? O termo diagnóstico, né, do grego diagnosis, significa traçar o perfil de algo ou de alguém. É importante, queridos, ressaltar que esse diagnóstico não é traçado baseado na aparência, nos preconceitos ou pré-julgamentos, mas em conclusões claras que estão no Espírito Santo. Agora eu estou falando de discernimento
espiritual. É a habilidade ou capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade, muitas vezes a personalidade e a condição dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atitudes. Por isso, o discernimento espiritual é a capacidade de distinguirmos se as manifestações espirituais são de Deus ou das trevas. Assim, as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente por meio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, amados, de repente você está enfrentando um problema na sua casa. Você está enfrentando uma batalha no casamento. Você está enfrentando um problema familiar ou um problema em outra área da vida. Então, se você tiver o discernimento espiritual, você vai saber se é algo que é de Deus ou é do mal. Você está entendendo? Então, o discernimento espiritual é a habilidade conferida por Deus ao homem, salvo para distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. É um dom que, por meio do Espírito Santo, tem relação com a palavra de Deus, proporcionando direção segura para aqueles que o buscam. Meus amados e minhas amadas ouvintes, tem grande respaldo no conhecimento, no estudo da palavra de Deus. É resposta à intimidade e às coisas do reino de Deus, o que traz maturidade, visão e capacidade para discernir entre o bem e o mal. Que o Espírito Santo nos ilumine no dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, te ajude, para que você possa ter esse discernimento espiritual e saber tomar as suas atitudes. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, povo querido que me ouve pelo rádio, que me ouve pelo nosso canal no YouTube, que está me ouvindo em alguma plataforma digital. Se esse áudio, vídeo, enfim, está chegando até você, é porque Deus quer abençoar você e quer te dar esse discernimento espiritual. Então, discernimento espiritual é uma ferramenta de trabalho necessária, é um dom sobrenatural e gratuito. Nos é dado, sabe por quem? Pelo Espírito Santo em especiais circunstâncias, tornando-nos aptos para julgar com sabedoria. É um dom que nos abre os olhos para o mundo invisível e para aquilo que não vemos naturalmente. Agora, a linha divisória entre uma operação humana e divina pode ser obscura para alguns cristãos, mas alguns, com a faculdade do discernimento espiritual exercitada, têm uma compreensão clara. Mais do que o conhecimento teórico, é uma percepção espiritual. Guarde essa frase, é uma percepção espiritual que se alicerça nas experiências passadas anteriormente pelo indivíduo. Então, meu querido e minha querida, o discernimento espiritual, ele é essencial no processo de tomar decisões sábias, pois exercer discernimento espiritual é também exercer julgamento correto sobre o que acontece no reino espiritual. Conforme eu li aqui a definição do dicionário, julgar é formar conceito, emitir parecer ou opinião sobre. Uma definição paralela de julgamento é tomar decisão, deliberar, avaliar. Esse é o sentido de julgar ou de julgamento. A Bíblia fala sobre a admoestação para não julgar em Mateus 7:1. De acordo com o dicionário, vine primeiro indica separar, selecionar, escolher, portanto, determinar e então julgar, pronunciar julgamento. Em outras palavras, a advertência é para não se portar como juiz,
pronunciando julgamento indevido, mas como alguém que sabe tomar as melhores decisões. Gente, está muito forte o que Deus está falando conosco neste momento. Deus fará maravilhas no dia de hoje, na minha vida e na sua vida, para você que está entendendo o que Deus está falando. Quem sabe você tomou uma decisão errada, tomou a decisão precipitada, porque não tinha essa bênção espiritual aqui, não teve discernimento espiritual. Quem sabe foi no casamento, uma área tão abençoada e ao mesmo tempo delicada. Quem sabe você teve por esses dias uma discussão terrível com o seu cônjuge, e ali estava o inimigo querendo atrapalhar o teu casamento e você não soube. Vamos orar para que haja uma libertação, uma restauração. Então é muito importante esse assunto. Eu estou buscando passar para você numa linguagem mais simples possível, para você compreender essas coisas, a questão do discernimento. Então, o discernimento também é fruto do crescimento espiritual e é destinado como dom espiritual aos humildes de coração. O discernimento é uma característica de maturidade. Por exemplo, as crianças não têm a mesma capacidade de distinguir que os adultos têm. Adultos na fé, preste atenção nesse detalhe, adultos na fé são aqueles que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Está escrito em Hebreus 5,14. Ou seja, atitudes carnais impedem o crescimento e impossibilitam o discernimento espiritual. Então fica bem claro para mim e para você neste momento, queridos, que o discernimento espiritual é fruto do crescimento espiritual e que o seu exercício ou prática resulta em um crescimento espiritual ainda maior. Lado a lado com a prática do discernimento espiritual, caminha uma vida de consagração a Deus, não como obrigação, mas de maneira natural. Que Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, esteja dando a você nesta manhã, nesse dia, nesta hora, esse discernimento espiritual. Por quê? Porque ter discernimento espiritual é ser capaz de olhar para os seus Golias de nossa vida e enxergar neles muito além de um desafio ou dificuldade. É ver nesses gigantes uma afronta ao Deus vivo, um desafio ao Todo-Poderoso. É ser capaz de enfrentá-los, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. É saber que, diferente dos incircuncisos, nós possuímos uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Quem tem aliança com Deus vai vencer esse desafio. Possuímos a mente de Cristo e somos capazes de ver além, aleluia, de enxergar o que mais ninguém é capaz de enxergar. Então tome posse dessa palavra. Então, com discernimento, estaremos aptos para saber o que está operando por trás de cada desafio ou dificuldade que se coloca diante de nós. Estaremos habilitados a saber o que ocorre na esfera espiritual e enfrentar o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Assim, estaremos prontos para vencer as batalhas da vida. Deus amado e querido, quero te agradecer por mais uma pérola espiritual, por mais uma manhã de provisão, de ensinamento, Pai. Que todos que me ouvem possam estar entendendo e compreendendo, e que o Senhor dê a todos esse discernimento espiritual, e que eles vençam suas guerras, que eles vençam suas batalhas, que eles vençam seus gigantes, seus Golias da vida, Pai, e haja milagre, provisão, restauração e saúde para o ouvinte, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, e o milagre acontecendo em nome de Jesus. Deus abençoa os guerreiros da fé que estão nesse propósito de 40 dias de orações e também estão semeando a sua semente de fé no nosso ministério. Abençoa, prospera-os de uma forma sobrenatural e seja o dia da grande virada, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.